Boa noite a todos vocês que estão ligadinhos aqui na Rádio Filos. Vamos iniciar mais uma entrevista. Com muita alegria, nós vamos receber hoje aqui a visita do nosso querido, também locutor da Rádio Filos também, né? O diácono Amauri, lá da Arquidiocese de Belo Horizonte. Boa noite, diácono Amauri. Boa noite, meu querido. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Saúde e paz. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pela acolhida, Rádio Filos. Obrigado, meu querido Rômulo. Com muita alegria que a gente recebe o diácono Amauri, né? Nós estamos aqui organizando, então nós queremos também saudar o nosso povo que está lá na sala, no grupo da Rádio Filos. Boa noite a todos vocês que estão ligadinhos com a gente. Deixa eu dar uma olhadinha lá no grupo da Rádio Filos. A Cristiane está lá dando boa noite. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Valéria. A Jurema. Boa noite, Silvana. Então, boa noite a todos vocês. Se vocês tiverem, gente, alguma perguntinha também para enviar, para a gente fazer aqui pro diácono Amauri, você posta no grupo aí, mas não faz pergunta muito grande não, porque o tempo não dá, tá? Pode fazer ou deixar uma mensagem para ele, mas uma coisa mais sucinta, tá bom? Por causa do tempo, que aqui o nosso tempo é muito corrido. Nós vamos começar a nossa entrevista. Diácono Amauri, a primeira pergunta para você responder é o seguinte, sobre o seu discernimento vocacional. Como é que foi que se deu o seu discernimento e o seu processo vocacional? Sim, grosso modo, assim, bem rapidinho, né? O processo meu, pessoalmente, eu desde a infância, né, tinha esse carinho com a igreja, participando da igreja, e aí esse sentimento de querer servir a igreja, trabalhando mais intensamente, discernia muita possibilidade de ser religioso, sacerdote, e posteriormente lá nos idos de 93, 94, tive a oportunidade de conhecer um diácono na Arquidiocese de Uberaba, hoje falecido, diácono Alberto Magno, o pai, porque o filho também chama de diácono Alberto Magno, que é diácono hoje, está na Arquidiocese de Brasília. Nesse período, num programa da Rádio Imaculada, da Milícia da Imaculada, uma entrevista, eu ouvi falar sobre o diaconato permanente, fiz um contato com ele, ele me falou, você pode servir a igreja também como homem casado, sendo trabalhador, sendo agente social e estando consagrado, recebendo o ministério ordenado como diácono, pensa nisso e tal. E aí comecei a pensar, avaliar isso aí na caminhada toda, depois namoro, noivado, casamento com a minha esposa, sempre conversando muito aberto sobre essa possibilidade, ela sempre me apoiou, me deu uma acolhida. Aqui em Belo Horizonte não tinha o diaconato permanente até 2010, oficialmente, foi implantado por Dom Valmor, nosso arcebispo, também nosso pai espiritual, atualmente presidente da CNBB. Dom Valmor tinha sido o acompanhante, o bispo responsável pelos diáconos permanentes na Arquidiocese de Salvador, na Bahia, onde ele era bispo auxiliar, antes de vir para Belo Horizonte. Então, quando o Valmor chegou aqui em 2004, a gente já tinha um grupo de leigos que faziam o curso de teologia, que estava se reunindo para rezar, estudar os documentos da igreja sobre o diaconato permanente. Já havia outras tentativas de implantação do diaconato permanente que não foram para frente em Belo Horizonte, e nós começamos a organizar um grupo em 2004, 2005 o grupo ganhou mais corpo, começamos a ter reuniões semanais, às vezes mensais também, sobre o diaconato permanente, estudando os documentos, rezando a vocação, buscando um discernimento, sempre obedientes à igreja, colhendo a presença do padre, da pastoral vocacional, a presença de psicólogos para poder acompanhar as pessoas, porque um grupo, a questão do diaconato permanente é uma questão interessante, porque é uma vocação que envolve a família, geralmente boa parte dos diáconos permanentes são casados,
Lógico que é uma vocação aberta para homens solteiros e casados, mas boa parte dos diáconos permanentes são casados, a grande maioria, e também é uma vocação de homens mais maduros, homens que já estão com vida profissional consolidada, vida acadêmica consolidada, já tem uma caminhada grande de vida pastoral, de vida eclesial, então é uma turma bem mais madura, é uma vocação madura, a gente diria no seminário, que é a vocação tardia, E nessa perspectiva, fizemos uma caminhada até 2009, quando o Dom Valmor implantou a escola diaconal na arquidiocese. Em seguida, vários colegas do nosso grupo entraram para a escola diaconal. Eu achava que tinha vocação só de jardineiro, lançar semente e deixar crescer, graças a Deus. E aí, não, você também tem que participar, vamos lá. Você deu pontapé inicial nisso, nesse grupo nosso de leigos, chamava GMV, Grupo da Maturidade Vocacional. E dele, aí em 2010, eu mandei minha carta, fui acolhido para a escola diaconal, comecei o processo de acompanhamento, de entrevistas com os padres, com as psicólogas, com a equipe responsável inicialmente pela escola diaconal. Em 2013 eu comecei meu propedêutico, em 2014 eu fui acolhido na escola diaconal, e em 2017 fui ordenado, com a graça de Deus, da igreja, diácono permanente. Então esse ano eu estou integrando, junto com meus irmãos de ordenação, 3 anos já de diácono permanente, É a Rádio Filos, que com muita alegria essa noite entrevista o nosso querido diácono Amaury, Eu admiro muito a simplicidade do Amaury, tá sempre disponível, sempre aberto a falar, sempre, tudo que a gente pergunta ele tá aí pronto. Parabéns, viu, Amaury, pela sua dedicação, pela sua atitude de serviço, viu, à igreja. Meu querido, agradeço muito e peço muita oração de todos e todos, como tem um bom exemplo do Papa Francisco, que sempre pede para rezar por ele, sempre peço também que reze por nós, porque todos nós batizados, batizadas, precisamos muito de uns dos outros, Essa é a verdadeira comunhão dos santos, pedir que intercedemos uns pelos outros para que Deus age em nós, conduza o nosso caminho de serviço para a igreja, para a humanidade, e o meu caso não é diferente não, estou ali como servidor, um pequeno servidor, um diácono simples, então peço muita oração de vocês e agradeço mais uma vez a oportunidade. É a Rádio Filos, entrevistando o diácono Amaury. Tem uma segunda perguntinha aqui, para ele explicar para nós, Amaury. Qual o fundamento da vocação diaconal? São duas perguntas juntas, Primeiro eu vou perguntar qual é o fundamento da vocação diaconal. Sim. A vocação do diácono é uma vocação bíblica, O modelo teológico por excelência é o Cristo servidor, lembrando aí do servo sofredor, de Isaías, mas também o Cristo, nos relatos do próprio Evangelho, aquele Cristo que socorre os pobres, os doentes, os necessitados, que é o ouvido de Deus para o sofrimento da humanidade, assim também deve ser o diácono. Então esse é o fundamento bíblico, a grosso modo. O texto bíblico que recorda os diáconos está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, se não me engano, quando os apóstolos têm aquela situação entre a comunidade dos fiéis gregos e os fiéis hebreus. Os fiéis gregos reclamam que estão desassistidas as viúvas gregas em detrimento em relação às viúvas hebreias, e pede que os apóstolos então dediquem a eles. E os apóstolos falam assim: olha, nós não podemos abrir mão de proclamar a palavra de Deus para cuidar desse povo. Nós vamos fazer o seguinte: vocês escolhem 7 homens que sejam de boa fé, homens animados pelo Espírito Santo, humildes, homens de oração, e nós vamos colocá-los a serviço, então, das mesas, serviço da caridade. E aí, nessa instituição, então, dos 7 primeiros diáconos, na verdade, 7 primeiros servidores das mesas, que a palavra diácono quer dizer servidor, a palavra diaconia é serviço. Então o diácono é por natureza aquele que serve as mesas. Na missa, na celebração, a gente serve a mesa da palavra, proclamando o evangelho, serve a mesa da Eucaristia, levando o vinho, simbolizando o povo que leva a sua presença junto ao corpo de Cristo, para ser consagrado pelo sacerdote, e também serve a mesa da caridade, levando a assistência da comunidade para os irmãos necessitados, para as pessoas que estão em sofrimento.
Então, esse é o fundamento pastoral do diaconato permanente. Lembrando que existem diáconos provisórios, que são os seminaristas que terminaram teologia, vão fazer um exercício aí de 6 meses, 1 ano, né, de diaconia, de convivência civil do povo, para depois serem ordenados padres. E a Igreja, desde o Concílio Vaticano II, de 1965, nosso querido Papa Paulo VI, hoje santo, né, restaurou o diaconato permanente na Igreja, com a possibilidade que homens casados também fossem ordenados de forma permanente, e o diaconato, então, é um grau permanente, né, ligado aos demais graus do sacramento da ordem. Então, o diácono permanente, mesmo homem casado, ou homem solteiro, assim como o diácono transitório, o seminarista que vai ser ordenado padre, compõe o sacramento da ordem, que é dividido em 3 graus. O diaconato, que é o 1º grau, o presbiterato, que é o 2º grau, e o episcopado, que é o 3º grau, que são os bispos. Então nós temos os diáconos, os padres e os bispos, que compõem o sacramento da ordem, nesses 3 graus, cada um dentro da sua vocação, dentro da sua especificidade, ajuda no governo da Igreja. São os 3 munos que a gente fala, né? As 3 missões de santificar, de governar e de ensinar, né? E o diácono faz às vezes do bispo, né? Aonde o bispo não pode estar, como vai dizer os textos antigos, né, do diaconato lá do 1º milênio, o diácono faça, às vezes, do bispo no sentido de ser o coração do bispo, os olhos do bispo, a boca do bispo, né, as mãos do bispo no meio do povo, servindo o povo, ouvindo o povo, acolhendo os sofrimentos, as alegrias, as esperanças, as tristezas do povo, e levando ao conhecimento do bispo e sendo também essa presença atuante da Igreja em muitos lugares onde nem o bispo e nem os padres podem estar, seja por questões de tempo, de logística, seja por questão da própria vocação, né? Porque a maioria dos diáconos, por exemplo, como eu, diácono permanente, somos, né, também trabalhadores, então nós temos funções, profissões civis, né? Estamos no mundo, né, de certa forma, né? Estamos no século. Então, por eu mesmo sou servidor público, trabalho na Secretaria de Educação do Estado. Ali também eu tenho que ser diácono. Eu não sou diácono só no altar, só numa reunião da igreja, só diante do bispo. Eu sou diácono 24 horas, até debaixo d'água, como eu costumo brincar, né? E aí eu dou uma testemunha, com a graça de Deus da igreja, eu vou pelejando para dar esse testemunho aonde eu estou, inclusive no meu local de trabalho. Rádio Filos, entrevistando hoje o diácono Amauri, com muita alegria, né? Olha, o pessoal lá do grupo tá dizendo que o som está ótimo. A Cristiane, né, falando que o som está ótimo. Cristiane, convida a galera da sala aí para ligar o rádio, né? Chegou umas pessoas aí, a gente não sabe se elas estão com o rádio ligado. Então vou pedir para a Anne, vou pedir para Valéria, pedir para o pessoal aí ligar a rádio na entrevista, né? Então nós estamos entrevistando o diácono Amauri e eu fiz uma pergunta, inclusive, Amauri, eu ia perguntar isso para ti, qual ligado à profissão, né? Qual é a tua formação antes de fazer a teologia lá? Fala para nós qual era a tua formação antes e o que foi que você estudou depois na formação diaconal. Isso, o que acontece? O diaconato permanente, como ele é uma vocação relativamente nova, porque a igreja teve diáconos permanentes durante os primeiros 1000 anos do cristianismo, e durante, né, esse primeiro milênio tiveram várias situações de altos e baixos da vocação, até que no início do 2º milênio, né, lá por volta do século XII, houve, né, um esvaziamento da vocação do diácono permanente e só restou o diácono transitório, que é o seminarista que vai ser ordenado padre. E antes de ser ordenado padre, depois termina ali os cursos de formação, ele faz um estágio, né, de diaconia. O diácono permanente, então, foi suprimido na igreja durante quase 1000 anos e foi restabelecido, né, para o diaconato, né, no Concílio Vaticano II, como eu falei anteriormente. E a realidade do diaconato permanente, né, para ser diácono, tanto pré-requisito quanto posteriormente, é muito diversa. Então, por exemplo, falando da nossa realidade aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, nós temos diáconos que têm, né, ensino médio, diáconos talvez até com escolaridade um pouco menor, ensino fundamental, tem diáconos com
graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, até pós-doutorado, mas o que importa mais é a vocação e a santidade, que a pessoa busca, peleja, testemunha cada dia. No meu caso, especificamente, eu fui para a escola diaconal com ensino médio e, graças ao diaconato, até muito motivado pela escola diaconal, eu fiz o Enem nos idos de 2010, 2011, quando estava fazendo o técnico, fiz técnico de administração, e logo em seguida consegui bolsa do ProUni e fui para a faculdade, fiz 2 graduações paralelas à escola diaconal, eu fiz a graduação em administração, bacharelado, depois gestão de TI como tecnólogo, e assim que terminando a escola diaconal já estava fazendo especialização, fiz especialização em Sagrada Escritura, fiz uma outra especialização na minha área de atuação, que é a área de informática, e pouco depois da minha ordenação como diácono, graças a Deus, e essa também igreja, eu comecei a fazer uma pós-graduação em teologia contemporânea, justamente falando sobre o diaconato na igreja em saída do Papa Francisco. Mas a ideia de que os documentos da igreja pedem é que o mínimo recomendado para começar a escola diaconal seja um ensino médio. Então, a maioria das dioceses exige um ensino médio, algumas abrem exceções para ensino fundamental, conforme a vocação da pessoa. Em Belo Horizonte, hoje, é bem diversificado o corpo diaconal. E, respondendo objetivamente a sua pergunta, outra parte, a escola diaconal também varia muito de diocese para diocese. Por exemplo, São Paulo é obrigatório fazer a graduação, os 4 anos da faculdade de teologia. Em outras dioceses, o curso pode ser um curso que não é de graduação. Por exemplo, em Belo Horizonte tem o curso livre, que acontece na PUC, Minas mesmo, mas é um curso de teologia, mas ele é curso livre, então ele tem uma carga horária um pouco menor, diferenciada, tem quase que as mesmas matérias da graduação de teologia que os padres fazem, que os seminários fazem, e outros leigos e leigas, mas tem um foco muito na questão do próprio diaconato. Tanto é que existe o que a gente chama de escola diaconal. Na escola diaconal você tem o curso de teologia, mas o foco das disciplinas teológicas são adaptadas para a realidade do diaconato, que é uma realidade bem distinta do padre, do bispo, do religioso, da religiosa e mesmo do leigo em geral. O diácono vai ter questões próprias dele e a escola diaconal busca suprir essa realidade, de quem vai ser diácono, como que ele deve vivenciar a teologia, vivenciar os sacramentos, a espiritualidade, a dupla sacramentalidade, uma vez que o diácono permanente, a maioria sendo casado, ele vive uma dupla sacramentalidade. Ao mesmo tempo que ele é casado, tem o sacramento do matrimônio, ele recebe da igreja, uma vez então ordenado diácono, o sacramento da ordem. Ele passa a compor o clero da diocese dele. Então ele é um ministro ordenado. E aí ele vive essa dupla sacramentalidade. É o único ministro ordenado da Igreja Católica Apostólica Romana, de rito latino, que vivencia a dupla sacramentalidade, que vivencia então o matrimônio e a ordem. Então, nessa perspectiva, nós na Escola Diaconal, por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos as disciplinas da área de Bíblia, as disciplinas litúrgicas, disciplinas de sacramentologia, de pastoral, acompanhamento pastoral, disciplinas de espiritualidade, coisas que vão estar muito focadas no dia a dia do ministério do diácono. Tem algumas disciplinas também mais dedicadas, por exemplo, direito canônico, que está muito ligado à questão do matrimônio, e outras regras da disciplina da igreja, disciplinas ligadas também à parte da comunicação, porque o diácono é um comunicador, assim como todo batizado deve ser um comunicador das alegrias do evangelho, então o diácono tem as disciplinas ligadas também a essa dimensão e outras. É lógico que cada arquidiocese, cada diocese que tem o diaconato permanente implantado, define também qual que são as prioridades, A grande maioria das dioceses hoje, das arquidioceses, mesmo que o curso não seja graduação, contempla todas as disciplinas da teologia para a formação dos diáconos permanentes. É a Rádio Filos, nossa entrevista, toda sexta-feira, nós estamos entrevistando, convidando alguém da nossa igreja para a gente conversar sobre um determinado ponto. E hoje nós estamos falando sobre o diaconato permanente, com a visita do diácono Amaury, explicando para nós aí todos os pontos dessa vocação dentro da igreja, que é o diaconato permanente.
Vamos para mais uma pergunta. Ainda ligado a essa pergunta anterior, o que é necessário para ser um diácono permanente? O homem, para candidato a diaconato permanente, o que é exigido dele? Olha, de forma geral, porque existem regramentos da igreja, tanto a nível, né, universal, a gente diz assim, documentos do Vaticano, né, existe uma norma geral sobre o diaconato permanente, uma norma para a formação de diáconos permanentes e para a vida e ministério do diácono já ordenado, como existem também as adaptações a nível de conferência episcopal de cada país ou de cada região. No caso do Brasil, existe um documento, que é o documento 96 da CNBB, né, que adapta as normas do diaconato permanente de nível do Vaticano para a realidade do Brasil, né, e aí essa norma também é adaptada depois nas dioceses ou arquidioceses que tem um diaconato permanente. Então, as normas gerais dizem que o diácono permanente, sendo solteiro, possa ser ordenado a partir dos 25 anos de idade, e o diácono casado, né, o homem casado que vai ser ordenado diácono permanente, ele seja ordenado a partir dos 35 anos de idade. As normas dizem que ele tem que ter pelo menos, no caso dos homens casados, pelo menos 5 anos de matrimônio religioso. O diácono permanente solteiro, ele, né, no dia da ordenação, ele assume o compromisso oficial público de guardar o celibato. E aquele que é ordenado casado, ele mantém o estado de vida de casado. Não é porque o diácono casado, o homem casado, for ordenado diácono, que ele vai deixar de ser esposo e pai, né? Então ele continua sendo, antes de tudo, um esposo e pai. Se ele tiver problemas no casamento dele, na vida matrimonial dele, ele entra em contra-testemunho. Então é mais fácil ele deixar de ser diácono do que deixar de ser esposo, porque seria contrassenso. Ele deve levar o bom testemunho da vida matrimonial dele para o diaconato, e uma coisa alimenta a outra, uma coisa ilumina, ajuda a outra a crescer mais ainda. Mas, de forma geral, a idade mínima para o diaconato hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, é 35 anos para ser ordenado tanto o homem casado quanto o homem solteiro, certo? Dentro dessa perspectiva, a escolaridade mínima exigida, como eu disse anteriormente, a maioria das dioceses é ensino médio, mas tem dioceses como o arquidiocese que exigem a graduação, né? Há uma questão também importante, que além dos 5 anos de matrimônio, muitas dioceses colocam também um mínimo de tempo de vida pastoral, porque não adianta o cara descobrir o diaconato hoje, nunca fez nada na igreja, decidir que quer ser diácono. Tem uma coisa muito séria, que é o seguinte: o Papa Paulo VI, que restaurou o diaconato permanente no Vaticano II, ele já dizia, né, e hoje santo, né, São Paulo VI, ele dizia o seguinte: se ordene para o diaconato permanente homens que já vivem a diaconia. Se ordene para o diaconato permanente homens que já vivem o serviço para a igreja, o serviço para a humanidade. Então não adianta o cara esperar ser ordenado para começar a servir a igreja e servir os irmãos e as irmãs nas necessidades deles. Ele já tem que trazer esse testemunho para a vida diaconal dele, né? A vida diaconal, na verdade, a diaconia, já é algo que já existe antes da ordenação. E só é ampliado, né, melhorado com a graça do sacramento da ordem que o diácono recebe no primeiro grau, no dia da sua ordenação. Rádio Filos, aproveita, diácono, para tomar uma aguinha, viu? Molha a garganta. Rádio Filos, e a gente manda um alô lá para Cristiane, que está ouvindo a gente, falou que o som, que melhorou lá o som. Alguém falou que deu uma picotada, né? A internet, ela oscila muito, então acontece. A Silvana, boa noite, Silvana. A Cristiane, ela é do interior de São Paulo. A Valéria também é lá do interior de São Paulo. A Silvana é lá do Goiás, perto de Goiânia, que estão acompanhando a gente. Obrigado pela audiência de vocês. Vocês podem também deixando aí uma mensagem para o diácono, tá? Ou então uma pergunta, né? Se der tempo a gente faz aqui. Então nós estamos falando sobre a vocação diaconal para o diaconato permanente, né? Porque existe o diaconato provisório. Todo padre, viu, gente, que vocês estão ouvindo aí,
Antes dele se ordenar padre, ele é ordenado diácono primeiro, geralmente 6 meses antes, talvez até 1 ano antes, né? De ser ordenado sacerdote, padre, primeiro ele é diácono, né? Ordenado diácono. E a família aí, Amaury, como é que foi a questão da família, você conversar com a esposa, os filhos? Você tem quantos filhos? Fala para nós aí. Bem, no meu caso especificamente, né, eu sou casado, minha esposa chama Karina, somos casados já há quase 21 anos, né, estamos juntos há quase 25 anos e temos uma filha de 18 anos, né, chama Ana Luísa, minha filha é autista, né, mas desde que minha esposa me conheceu nos idos de 96, 95, nós sempre trabalhamos em igreja, minha esposa era catequista de crisma, encontramos no grupo de jovens, na Pastoral da Juventude, crescemos na amizade, depois fomos descobrindo um sentimento afetuoso um pelo outro e começamos a namorar, noivado, casamento, e graças a Deus estamos nesse tempo todo. E toda a vida minha esposa, sobre as minhas, né, intenções ou das minhas, né, inclinações para uma possível, inclusive antes de conhecê-la, de namorar, eu já tinha feito encontros vocacionais, fiz experiência de vida, né, religiosa, mas, né, nessa perspectiva nossa, a caminhada vai crescendo com o apoio da família, que é importante. Não existe diácono permanente casado, né, cuja a família, especialmente a esposa, não o apoie antes da ordenação, né? E eu insisto muito, sempre que eu falo com os vocacionados para o diaconato permanente, que a esposa tem que ter total liberdade de dizer sim, como também de dizer não para a ordenação do marido. Inclusive, o diácono permanente só vai ser ordenado diácono, o candidato que está em formação, se a esposa assinar uma carta de próprio punho para o bispo da diocese onde eles moram, onde ele vai servir como diácono, autorizando e reconhecendo que o marido vai deixar de ser leigo e pertencer ao clero e terá responsabilidades permanentes, regulares com a igreja, que ele vai exercer um ministério em gratuidade, o diaconato permanente não tem salário, não tem subsídio. Tem gente que pergunta, o diácono, quanto que o diácono ganha? As orações do povo de Deus, né, as bênçãos da igreja, da Santa Mãe Igreja, né, e mais de tudo a misericórdia de Deus, né? Diácono permanente é uma vocação feita totalmente em voluntariado, e por isso que a esposa tem que assinar junto, porque ela assume a vocação junto com o marido. E pensa o seguinte, a maioria dos nossos irmãos diáconos casados, né, os filhos vão, quando tem filhos, os filhos vão crescendo e vão seguindo a vida, trabalhando, construindo família, né, vão fazer seu próprio caminho. Geralmente no final da vida está só o diácono com a sua esposa. Então a esposa tem que ser alguém, primeiro, católica, se não católica, tem que ter tido um casamento católico antes dela pertencer a outra igreja cristã, mas seria bom e é sempre, né, ótimo pedir que a esposa seja alguém católica, que seja alguém de vida de igreja, não precisa de ser a sombra do marido, porque às vezes a gente fala assim, mas onde meu marido vai eu estou junto. Eu sou minha filha, é meio estranho. Cada um é uma alma, né? Cada um é uma consciência, uma vida de igreja. Você não precisa estar em todo lugar que seu marido está, né? Quando o marido for ordenado diácono, ele vai estar no presbitério, não é toda hora que você vai estar no presbitério com o marido, né? Mas é uma questão importante. Esse apoio da esposa acontece de várias formas, sabe, ô Rômulo? Não só na hora da ordenação, com assinando a carta, mas durante a formação da escola diaconal, porque a formação da escola diaconal é uma formação pesada, acadêmica, então você tem prova, você tem estudo, tem dia que você tem que renunciar, estar com a família para poder estar em cima de livros, estudando, lendo, indo para alguma reunião, indo para alguma formação, um seminário, algum encontro, alguma palestra, e às vezes está sozinho, às vezes está com a esposa, às vezes está com a família toda, com os filhos e por aí vai. Mas é uma vocação que, em tempo todo, a família tem que estar consciente do que está acontecendo, o marido, né, tem que deixar claro para sua esposa, o pai tem que deixar claro para os filhos o que é o caminho que ele está fazendo para o diaconato permanente, ter esse apoio da família antes da ordenação, ter o apoio da esposa para a ordenação através da carta, e principalmente depois, quando ele já está ordenado diácono permanente, por uma coisa muito simples, porque o diácono vai sair muito mais. Muita gente pensa assim, mas eu posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes como diácono permanente? Não, você vai fazer o que o bispo que te ordenou na sua diocese te determinar.
O diácono permanente, até mais do que o padre, ele é totalmente ligado ao bispo. Ele é como que um filho ligado ao pai. O bispo da nossa diocese, que nos ordena, ele é o nosso pai espiritual. Eu faço, às vezes, do meu bispo nas comunidades, aonde eu vou, que eu me apresento como diácono, eu estou fazendo, às vezes, o Dom Valmor, e de quem for sucedê-lo no futuro. Então, o diácono permanente é um filho do seu bispo. E aí ele faz muitas vezes essa ausência dentro de casa, junto com a esposa, porque ele está a serviço da igreja. E ele não faz o que ele quer, ele faz o que é determinado pelo bispo. Então, por exemplo, se o bispo define que eu vou cuidar, acompanhar, ajudar numa determinada paróquia, é ali que vai ser minha missão. E a esposa, junto com a família, tem que estar consciente que essa missão é a missão que me coube dentro da igreja, determinada pelo bispo. Se o bispo me coloca numa pastoral, no movimento, no grupo, numa associação, né? Por exemplo, em Belo Horizonte, todos os diáconos permanentes da Arquidiocese de Belo Horizonte, hoje somos, né, quase 100 diáconos, todos eles recebem uma vila e favela para acompanhar, todos, né, são indicados uma vila e favela. No território da Arquidiocese de Belo Horizonte existem 98, né, mais de 180 vilas e favelas, aglomerados, né, e muitos deles não têm nenhuma presença católica, seja uma capela, seja um grupo de oração, um círculo bíblico. Então os diáconos estão sendo enviados com missão em nome do bispo para ser presença da igreja nesses locais. Mas não é só para fazer uma celebração, não é só para fazer um terço, para fazer uma catequese, também é para estar ali ajudando na associação de bairro, para estar ajudando nos conselhos, né, de direitos. Então é a presença da igreja também na vida social, na vida, né, do povo, de várias formas. Todo diácono permanente em Belo Horizonte, aí depende de cada bispo, de cada diocese. Estou dando um exemplo nosso de Belo Horizonte. Assume uma pastoral social. Aqui em Belo Horizonte, Dom Valmor definiu algumas pastorais que são prioridades para os diáconos estarem ajudando. Por exemplo, pastoral da saúde, tanto nos hospitais quanto nas casas. Pastoral carcerária, nos presídios. Pastoral do menor, que é onde eu acompanho eu e mais outros 2 irmãos diáconos, acompanhamos a assistência religiosa dos jovens e adolescentes que estão em conflito com a lei, então nós fazemos acompanhamento, né, no centro de internação de menores. Pastoral da Esperança, acompanha as famílias nos cemitérios, no enterro dos seus entes queridos, e depois, né, no tempo de luto da família, o diácono faz o acompanhamento dessas famílias enlutadas. A Pastoral da Educação, então tem diáconos que acompanham nas escolas públicas espaços de evangelização, de presença da igreja em escolas públicas. Diáconos que estão acompanhando, por exemplo, pastoral de rua, os moradores, as moradoras em situação de rua. Tem um grupo bom de diáconos que fazem esse trabalho também. Há um grupo bacana também de irmãos diáconos que trabalham em hospitais, que fazem, né, a pastoral hospitalar, que acompanha não só os doentes, mas também os profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, que estão ali no dia a dia na luta do hospital e que muitas vezes se dão conta com vários problemas da vida de um hospital, da morte, igual agora no tempo da pandemia, e cuidam não só dos pacientes, mas também dos profissionais de saúde, na parte espiritual, por aí vai. Cada diocese tem uma definição aí pelo bispo. Lembra que o diácono faz, às vezes, é o bispo que define na sua diocese aonde que ele vai colocar cada diácono, qual que é a prioridade, né, do trabalho pastoral de cada diácono. E, para finalizar, nessa questão das missões, é fundamental, porque a esposa pode estar junto com o diácono nessas missões, como também pode ser o suporte em casa. Quando eu não estou, a minha esposa que cuida da minha filha. Quando eu não estou, a minha esposa que muitas vezes recebe um contato, eu estou ligando aqui, precisando falar com o diácono Mauri, aí não está não, mas eu vou anotar o recado. A minha esposa que é como eu costumo dizer para os vocacionados, só para finalizar, a baliza, por exemplo, quando eu estou fazendo, né, as minhas gravações de oração, ou quando eu estou no altar presidindo a celebração da palavra, e que eu vou fazer homilia. Aí minha esposa fala, não, Mauri, hoje você falou demais. Nossa, hoje você falou, não entendi nada, você falou muito teologia, ficou muito, né, muito técnico e o povão está entendendo nada, né? É o que muitas vezes lembra, quinta-feira, você tem um programa lá na rádio, não tem? Ela que puxa ele vira minha agenda, ela me alerta, ó, tem que fazer, você não vai fazer a gravação da oração hoje, não? Então a esposa acaba sendo, né, praticamente uma diaconisa, mesmo que ela não seja ordenada diaconisa, mas as esposas do diácono é aquela grande, não existe um diácono casado que não seja, né, bem no seu ministério, se não for bem apoiado pela esposa, contar com apoio, com carinho, com oração, com os puxão de orelha que as esposas dão.
né, são o nosso verdadeiro alicerce para esse ministério, que fácil não é, é muito gratificante, muito santificante, graças a Deus, mas não é fácil não, é extremamente desafiante, equilibrar a vida profissional, vida de casa, vida social, muitas vezes igual no meu caso, estudante, vida acadêmica, mais a vida pastoral e a vida diaconal, com todas as missões que o bispo nos dá, é extremamente desafiante. Rádio Filos, evangelizando pela internet. Hoje nós estamos entrevistando o diácono Amaury, que está explicando para nós aí. Que testemunho bonito, viu, Amaury? Essa questão da família, a esposa que dá apoio ao trabalho do marido. Muito legal, viu? Eu também tenho uma experiência aqui em casa, que até achei engraçado uma vez que alguém falou assim, porque eu comecei a visitar as comunidades, fazendo celebração da palavra nessas comunidades que tem muita dificuldade de pregadores e as lideranças lá, alguns têm dificuldade, então eu tô lá, estava indo lá dar um suporte, uma ajuda, estava indo uma vez numa, outra semana na outra, e assim ia, né? Aí alguém dizia assim, falou engraçado, Rômulo, você tem o kit missa, você é o pregador. Falaram que era um kit missa. Você é o pregador, a sua esposa é a cantora e o seu filho é o tocador. Aí, beleza? Nossa, aí rapaz, eu achei muito engraçado esse negócio de kit missa, viu? Você também tem um kit missa aí? Não, aí. Mais ou menos, né? Eu não tenho ninguém tocando, não, mas a minha filha é o autismo dela, muitas vezes você tá olhando para ela na celebração, ela tá fazendo que tá tocando um violão, ou que tá batendo, né, uma bateria e tudo, né? A minha esposa geralmente realmente faz as leituras, ajuda, né, em alguma coisa na celebração, e quando eu estou presidindo, né, ela sempre está junto, porque o diácono permanente também continua ministro da palavra, né? Só que ele é um ministro permanente, né? Uma vez ordenado, ele é diácono permanente até morrer, vai para o céu ou para o inferno diácono, né? A gente costuma dizer que como o batismo, como a crisma, como o matrimônio, o sacramento da ordem é o sacramento que a gente chama de indelével. Ele marca é uma marca que vai na alma da pessoa e que a pessoa leva para o resto da vida e para a vida eterna. Então não tem jeito de deixar. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala de um ex-padre, ele é ex-padre, mas ele não deixa de ser padre porque ele casou, porque ele renunciou ao ministério, ou até mudou de religião, ou caiu no ateísmo, né? Como ele recebeu aquela marca é de Deus, não tem jeito de arrancar. A tatuagem hoje você até arranca com laser, mas a tatuagem da alma, que é o sacramento, como o batismo, como a crisma, como o matrimônio, como a ordem, não tira, porque é Deus que coloca no coração, na alma da pessoa, não tem jeito de tirar. A igreja é só instrumento daquela marcação, quem marca é Deus. Então, por isso que eu brinquei que, né, o diácono ou o padre ou o bispo, né, ou qualquer batizado indo para o céu, para o inferno, aquela marca que ele recebeu no sacramento, ele leva aquilo ali junto. Então, por exemplo, tanto é que é uma coisa interessante, quando a gente fala que o diácono permanente é diácono para o resto da vida, mesmo que, por exemplo, ele tendo essa questão, né, de hoje o diácono, vamos pegar bem em forma assim, o diácono é casado, ele amanhã fica viúvo. É lógico que a gente não espera ninguém ficar viúvo. Eu não quero ficar viúvo, né? Com a graça de Deus, quero ficar velhinho com a minha esposa. Mas pensa o seguinte, o diácono permanente, que é ordenado solteiro, ele faz o voto de celibato durante a ordenação, publicamente. Ele vai guardar o celibato pro resto da vida. Muitas dioceses, o diácono celibatário, ele é convidado a ser ordenado padre, porque já tem formação e já está ali, né, no primeiro grau do ministério. O diácono permanente casado, ele não tem pretensão nenhuma de ser padre, mas em muitos casos, inclusive aqui em Belo Horizonte, um dos primeiros companheiros nossos do grupo de leigos, lá de 2004, que começou o diaconato permanente comigo e que foi ordenado, um dos primeiros ordenados diácono, era casado, ficou viúvo, 3 anos depois, né, o Dom Valmor fez um caminho vocacional com ele, foi ordenado padre, né? E um dos diáconos também, que foi da primeira turma e que era diácono celibatário, foi o primeiro diácono chanceler da arquidiocese, talvez o primeiro diácono chanceler no Brasil. Chanceler, assim, é como se fosse o tabelião da cúria, né, da diocese, da arquidiocese. Ele foi ordenado padre, né, e o diácono, né, que foi ordenado padre também depois de ser ordenado, ser casado muitos anos, ficou viúvo, né.
Então, tanto é que as leis da igreja são muito claras. O diácono permanente casado ficou viúvo, automaticamente ele assume o celibato. Tanto é que eu brinco muito com a minha esposa, assim, pode ficar tranquilo, que depois, se você morrer primeiro que eu, não vou arranjar outra mulher, não, porque a regra da igreja é bem clara, né? A gente fica celibatário e segue a vida, né, serviço da igreja como celibatário. Então, isso aí, é verdade. O pessoal que está ouvindo a gente, né? O diácono permanente casado que se ordena, ele faz uma promessa de não casar novamente. Ele fica celibatário se ficar viúvo, né? Então, deixando claro lá para as pessoas que estão nos ouvindo. Agora, diácono Amaury, nós estamos quase no final da nossa entrevista, nós já estamos falando bastante. Agora vamos falar sobre... Porque tem gente que pensa que o papel da igreja é só rezar, né? Tem gente que acha que o papel do padre, que o papel do bispo é só ficar dentro da igreja, só falando de coisa que tem a ver com religião. E eles não entendem que o reino de Deus tem a ver com a nossa vida no todo, no total. Tem a ver com toda a sociedade, né? O reino de Deus, ele começa no meio de nós. Então eu vou pedir para você falar para a gente o que é essa doutrina social da igreja. Bem, a doutrina social da igreja, de forma bem superficial, ela parte do próprio Evangelho de Jesus Cristo e do próprio Jesus Cristo histórico, narrado pelos evangelhos já com uma releitura, né, porque o Jesus histórico realmente existiu antes dos próprios evangelhos, mas a partir do Jesus do evangelho, a partir do próprio evangelho, das ações de Jesus, né, do Atos dos Apóstolos, com a primeira vivência das comunidades cristãs primitivas, a igreja olha, como você mesmo diz, o reino de Deus começa no meio de nós, passa pela história da humanidade. Tem uma categoria da teologia que diz o seguinte: nada que não é assumido não pode ser redimido. Ou seja, se Jesus Cristo não tivesse assumido a nossa humanidade, o ser humano não seria salvo. Jesus se torna homem, né, assumindo a humanidade nossa, de homens e mulheres, sentindo as nossas dores, como diz São Paulo. Ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado, para poder nos salvar a partir da nossa humanidade. Eu costumo dizer nas homilias e na catequese, Adão e Eva pecaram lá no céu. Jesus e Maria nos salvam na nossa humanidade, na nossa carne humana. E a partir da história da carne humana nossa, o que acontece? A igreja olha a realidade, né, da humanidade, comprometida com o foco do evangelho, da salvação, da vida plena para todo mundo, da fraternidade, da justiça social para todo mundo. Todos os homens e mulheres são filhos e filhas de Deus, iguais em dignidade, né, dignos de direitos, respeitados, a vida acima de tudo, toda forma de vida, sem exceção. Como Jesus mesmo viveu e morreu por isso. Jesus viveu fiel ao projeto de vida do Pai, que a gente chama de reino de Deus, por causa desse reino de amor, de justiça, de cuidado com os pequenos, com os indefesos, com os sofredores, com os pecadores. Jesus morreu porque entrou em choque com aqueles que não acreditavam nisso, dentro da religião e dentro da sociedade dele, na época dele. E a partir daí Jesus é glorificado com a ressurreição. E nós acreditamos que esse Cristo, né, que foi homem, bondoso, misericordioso, passou nessa vida fazendo bem, é ressuscitado pelo Pai para honrar o bem que ele fez. Ele sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo. Esse modelo de Jesus é um modelo que a doutrina social olha e fala assim: olha, nós salvamos a humanidade. A igreja não existe para se salvar, a igreja existe para salvar a humanidade, como Jesus fez. Porque essa é a relação nupcial que a gente celebra na igreja. Deus ama a humanidade de tal forma que manda o seu Filho para nos salvar, inclusive salvar na morte de cruz. Esse mesmo Jesus ama a humanidade e ama a igreja como que uma esposa. E agora cada um de nós é convidado como cristão e cristã batizada, a viver igual a Jesus, como diz São Paulo. Já não sou eu quem vive, mas é o próprio Cristo que vive em mim. Então a gente vai se conformando, ficando tão igual a Jesus, que a gente olha para a humanidade e ama com os olhos de Jesus. Como lembra aquela música do Padre Zezinho: amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia, viver como Jesus vivia. E a partir daí eu vou me preocupar com aqueles que sofrem de doença, vou me preocupar com aqueles que sofrem, né, as limitações da época histórica que estão vivendo, com os preconceitos, né, com as explorações do sistema. E a igreja olhando atenta para essas realidades de exploração,
de opressão, ela então tem a sua doutrina social da igreja. Essa doutrina social, ela vai iluminada do evangelho e aponta as realidades da humanidade que tem que ser mudadas porque estão em contradição com o evangelho. Por exemplo, se tem alguém passando fome, é porque tem alguma coisa errada, porque alguém não está sendo generoso, seja dando um emprego, seja ajudando com a caridade de uma assistência, seja com a promoção humana, enfim, alguém sofreu, né, uma perda de direito, alguém está sendo oprimido, explorado, e aquele prato vazio de comida é contra o evangelho, clama aos céus. E a partir daí a doutrina social da igreja diz, né, se alguém tem falta de pão, a gente tem que dar pão, mas a gente tem que entender por que aquela pessoa está sem pão. Qual que é a maldade humana que nega a verdade do evangelho, que a gente reza até no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão não é meu, o pão é nosso. É para todos e todas. Os bens da terra, os bens da criação, Deus deu para a humanidade toda. Então não existe propriedade privada. É propriedade pessoal, que eu uso pessoalmente durante o tempo que eu estou vivo, o que eu preciso para manter a minha existência mínima com dignidade. Mas a propriedade privada, ela nega essa questão de que Deus criou todos os bens para todos. A terra não é minha, a terra é de todos. A água não é minha, a água é de todos. Então eu não posso, né, me apropriar de algo que vai fazer falta para alguém. Desde que a igreja começa a sua caminhada, logo depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós vamos observar que os padres da igreja, né, no período chamado patrística, depois da escolástica, chegando até os tempos atuais, em vários momentos, inclusive os próprios papas no seu magistério, vão apontar os vários pecados sociais, coletivos, individuais, os pecados dos sistemas econômicos, como o capitalismo, como o socialismo, que negam o direito à vida, que negam os direitos das pessoas para a sua subsistência, para a sua existência com dignidade. Esse arcabouço de olhar para a realidade, apontar aquilo que nega os direitos do evangelho, é a doutrina social da igreja, e aponta várias realidades. E a doutrina social, ela começa a ganhar um corpo, né, literário, um ordenamento, né, de regras, de princípios, a partir do Evangelho, há cerca de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, com o Papa Leão Magno, né, Leão XIII, na encíclica chamada Rerum Novarum, Coisa Nova. Né? E a partir daí, até a Laudato Si do Papa Francisco, todos os papas, ou quase todos os papas, escreveram algum documento olhando para um problema social, e esse problema social falando, olha, isso aqui é negador do evangelho de Jesus, tem que ser mudado, porque isso aqui é um pecado, por isso e isso. Hoje, o grande princípio que abarca toda a doutrina social, para finalizar a resposta, é o que a gente chamaria do Papa Francisco o grande princípio da ecologia integral. Ecologia é o cuidado da casa, é o cuidado da existência, né? Eco, né? Casa, essa casa comum. Lembrando que, como em São Paulo também no texto bíblico, nós somos casa do Espírito Santo, nós somos morada de Deus, né? Então, nessa perspectiva, o cuidado da ecologia integral recorda para nós que nós temos que cuidar do ser humano com toda a sua dignidade, o mais simples, o mais pobre, o indefeso, mesmo pecador, com o direito de ter vida com dignidade, com abundância, como Jesus mesmo falou, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a ecologia integral aponta todas as realidades humanas, né? Biológica, psicológica, social, afetiva, sexual, política, social, econômica, religiosa, e resgata as pessoas que estão excluídas dessas realidades. E eu olho não só para a humanidade, mas olho para o que sustenta a humanidade, que é a casa comum, que é a terra. Não existe ser humano sem a terra. A terra até existe sem o ser humano. E por isso que o Papa Francisco, na Ecologia Integral, convida que a gente também olhe para os nossos pecados, como sociedade, como indivíduo, contra a terra. Porque quando eu destruo um rio, eu não estou destruindo um rio só meu, não. Quantas pessoas tiram água daquele rio? Quantas pessoas se alimentam dos peixes que estão naquele rio? Quantas pessoas ganham dinheiro trabalhando com as balsas, com as embarcações, transportando gente no rio? Se o rio morre, com as pessoas que vão morrer junto, né? E aí a gente resgata, né, várias realidades
né, da vida humana que, aos olhos do Evangelho, estão feridas, estão violentadas, estão corrompidas e que devem ser corrigidas, sanadas com os valores do Evangelho, mas também com o diálogo com a humanidade, com a sociedade, com as ciências sociais, né, com as ciências humanas, porque é uma coisa que os padres da igreja ensinam, que se Deus nos deu inteligência, é um pecado a gente negar usar a inteligência, o raciocínio, as ciências, para poder enriquecer a teologia, enriquecer a pastoral, enriquecer a espiritualidade. Não adianta eu ir lá para o altar, assistir a missa, comungar, mas sair na porta da igreja e chutar um mendigo, cuspir na cara dele, negar um prato de comida. Não adianta eu ir para a missa ou rezar 1000 Ave Marias, se, como diz Jesus lá no final do Evangelho de Mateus, eu estava com fome e você não me deu de comer. Eu tinha sede e você não me deu de beber. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava preso, doente e você não me visitou. Eu era estrangeiro e você não me acolheu. Se eu não vivo assim, o que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus 25? Ele vai jogar para a esquerda e falar: afasta-te de mim, filho de Satanás. Vai arder lá no inferno. Mas se você me acolheu quando eu tinha fome, você me deu um prato de comida, se eu estava, né, com sede, você me deu um copo d'água, eu estava preso, doente, você me visitou, eu estava nu, você me vestiu, eu era estrangeiro, imigrante, você me acolheu, você está fazendo a esse meu irmão para mim mesmo. E aí você é bendito, vem para junto de mim para você participar da glória do céu. Então é isso que salva. Não adianta eu assistir 393.500 e lá vai não sei quantas missas, rezar 1 milhão de Ave Maria, isso não salva não. A espiritualidade é importante, ajuda. Mas uma espiritualidade que não toca na carne humana, na carne do Cristo no irmão, essa espiritualidade é alienada. Essa espiritualidade é mentira, é falsa. Por isso que Jesus fala, né, e recorda São Paulo depois, né, de que adianta, como é que eu posso, né, adorar um Deus que eu não vejo, se eu não, né, reconheço, se eu não cuido do irmão, né, que está na minha frente. Então, o primeiro lugar de encontrar Deus, de encontrar Jesus Cristo, é no irmão, é na irmã, é na criação, e é ali que começa a salvação. Eu não me salvo sozinho, eu salvo a partir do outro. Né? A salvação sempre, a adesão à fé é pessoal, mas a salvação é coletiva. A gente se salva em comunidade, a gente crê em comunidade. Não existe eclésia, igreja, com uma pessoa só. A gente é igreja em comunidade. E aí, dentro dessa perspectiva, eu gosto de uma frase para finalizar que o Papa Francisco fala: tocar a carne do Cristo no irmão e na irmã. É a melhor forma da gente viver o Evangelho. É a Rádio Filos, entrevistando o diácono Amaury, e nós estamos caminhando já para o final. Diácono Amaury, o pessoal está com uma curiosidade que muita gente tem, né? O diácono, ele pode dar a bênção também? O diácono permanente, o diácono transitório, como ministros ordenados, eu falei do transitório, que muita gente talvez ache, só porque o transitório vai ser ordenado padre, ele pode fazer tudo ou quase tudo que um padre faz, né? Na verdade, o diácono, tanto permanente quanto transitório, só é o nome que muda, mas as funções e o direito canônico reza que fazem as mesmas coisas, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. As bênçãos, existem bênçãos próprias que só o diácono pode dar. Por exemplo, o diácono, o padre e o bispo. Por exemplo, a bênção com o Santíssimo. O ministro da Eucaristia pode expor o Santíssimo na capela, na matriz da paróquia, mas ele não pode dar a bênção. A bênção só o diácono, só o padre e só o bispo que dão, né, do Santíssimo, por exemplo. O diácono pode dar bênçãos que são próprias dos ministros ordenados. Por exemplo, eu posso dar bênção sobre objetos, bênção na casa, bênção sobre objetos religiosos, né? Eu posso impor a mão sobre as pessoas para dar bênção para elas, posso fazer o sinal da cruz na testa da pessoa e dar uma bênção, posso dar bênção, né, em imagens e por aí vai. Mas, por exemplo, eu não posso dar bênção da unção dos enfermos, porque só o padre ou o bispo que tem a faculdade de ouvir a confissão e dar a absolvição. Então, o diácono, por exemplo, não pode ministrar a unção dos enfermos, que é um dos sacramentos. O diácono pode ministrar 2 sacramentos e ele é ministro de 3. Então, o que ele pode, né, ministrar? O diácono, ele ministra, ele preside o batismo, né? E ele
assiste o matrimônio em nome da igreja. O padre também assiste o matrimônio e também o bispo assiste o matrimônio. Assim como um leigo ou uma leiga autorizado pelo bispo na sua diocese pode assistir o matrimônio. Porque quem celebra o matrimônio, na verdade, é o noivo e a noiva. Mas o diácono é um ministro, né, ordinário, um ministro regular, né, também do matrimônio como assistente. E o diácono, ele é ministro ordinário permanente da comunhão. O ministro da Eucaristia que a gente conhece na paróquia, ele é ministro extraordinário, ele é ministro por um tempo. Acabou o mandato dele, ele pode continuar ou não, o padre pode pedir ou ele mesmo pode pedir dispensa. O diácono, né, ele é o ministro pro resto da vida da comunhão. Né? Então, ele é um ministro ordinário da comunhão. Mas quem preside a Eucaristia é só o padre e o bispo. Então, vamos dizer assim, a grosso modo, o diácono, né, ele tem acesso aos 7 sacramentos, principalmente se ele é o diácono permanente. Porque o diácono solteiro, né, o diácono provisório, o diácono celibatário, ele não tem acesso ao sacramento do matrimônio. Mas o diácono permanente, por exemplo, ele tem acesso aos 7 sacramentos. É o único que vive a dupla sacramentalidade, como eu disse, né? Ele tem matrimônio e tem a ordem, né? Então, há bênçãos próprias do diácono que o diácono pode dar, como eu disse, objetos, pessoas, né, lugares, né, ele pode impor as mãos, né, como a gente chama, né, a bênção, né, imposta, né, ao povo assim, para poder dar a bênção junto com, né, em nome da igreja, como ministro ordenado. Agora, quando ele está numa missa com o padre ou com o bispo, ele só dá a bênção, né, junto com o padre ou com o bispo, se o padre ou o bispo convidar. Né? E durante uma celebração da palavra, por exemplo, ele dá a bênção com toda a autoridade da igreja, como ministro ordenado. Né? Até os próprios padres, né, não há bênção com o bispo, só dá a bênção se o bispo convidar, né, que os padres deem bênção. Né? Mas, enfim, de forma geral, é isso. Muito bem, então, Rádio Filos, evangelizando pela internet, e nós vamos pedir então ao diácono Amaury que peça a bênção de Deus para nós, aqui encerrarmos a nossa entrevista de hoje. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, querido Rômulo, agradecido mais uma vez essa oportunidade, essa bênção. Estamos juntos aí, continuando com a Rádio Filos, nosso programa Por Trás da Palavra, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, né, e também seguindo aí toda a programação da nossa rádio, 24 horas evangelizando, servindo, né, a palavra de Deus aí. Nós somos convidados a esse momento, então, finalizando a nossa entrevista, né, receber a bênção de Deus, e hoje de forma especial, né, pela festa de Santo Inácio de Loyola, fundador dos padres jesuítas, que é a congregação do Papa Francisco. Né? Então nós vamos pedir pela intercessão de Santo Inácio de Loyola, né, de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nós, na devoção que cada um carrega no seu coração, na nossa devoção de Nossa Senhora Aparecida, mãezinha de todo o nosso povo brasileiro, que ela possa, junto com Santo Inácio, pedir a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, as bênçãos para nós, possamos retornar, possamos permanecer nas nossas casas em segurança, vencer essa pandemia, esse exílio do coronavírus, viver nesse tempo e no futuro mais generosamente o Evangelho, especialmente ajudando os pobres, os pequenos, os indefesos, os necessitados, amando sempre o pecador, a pecadora, nunca o pecado, mas sempre trabalhando pelo bem da alma, a salvação, a dignidade da vida do pecador, do pecadora, e de todos e todas, e cuidando da nossa casa comum, da criação, do meio ambiente, da fauna, da flora, cuidando dessa casa que Deus nos deu. Pedindo então que venha sobre cada um de vocês, meu irmão, minha irmã, nessa noite, com o zelo de Deus, com seus anjos, com seus santos, uma noite abençoada de descanso, e amanhã a gente possa acordar, né, mais abençoados ainda, para louvar, cantar as alegrias do Evangelho, as bênçãos de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, diácono Amaury, obrigado por essa entrevista, e estamos juntos nesse trabalho de evangelização. Fica com Deus. Tchau, tchau, diácono. Tchau, tchau. Tchau, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe. Boa noite. Querida Rádio Filos, a audiência querida, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado.
Meu povo querido da Rádio Filos, fiquem todos com Deus, que o Senhor esteja com vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau.